Boa tarde. Primeiro, parabenizar o Caio. Eu sou Júlia, né, ele já apresentou. De vez em quando eu vou precisar recorrer ao papel, eu realmente preciso. Parabenizar o Caio, né, por essa pesquisa, já na sua segunda edição. E a gente sabe que, quando uma análise ela é feita quantitativamente para amparar o resultado qualitativo, ela tem muito mais respaldo científico, né? Ela traz respostas, traz elementos que validam muito mais cientificamente essa análise, esse recorte da realidade, né? Então, que bom essa inquietação, né, que você tem, esse movimento que você está realizando, para que a gente consiga compreender, né? Então, você vai lá, questiona, investiga, analisa, denuncia, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para a luta, né, dos artistas nessa cena teatral. Você movimenta a cidade, mexe com a cidade, quando você apresenta esses resultados, né? E depois agradecer pelo convite, né? Eu me sinto, falei para você desde o começo, honrada, né? E assim, para mim é um presente estar participando desse momento, junto dessas mulheres incríveis que eu admiro tanto, a Bruna, a Fran, e, enfim, que bom estar aqui. Muito obrigada. Tá? Nos últimos anos, tanto pelo Grupo Formosura de Teatro, do qual eu sou membro, né, já há algum tempo, tanto pelo Grupo Olho Mágico, a gente vem realizando projetos teatrais onde a acessibilidade cultural ela é ponto central, ela é basilar. No Grupo Formosura de Teatro, a gente tem realizado essas ações em escolas públicas junto a crianças. Então, hoje eu vou trazer mais as experiências que nós temos tido com o Grupo de Teatro Olho Mágico, né? Bruna já adiantou esse espetáculo imersivo, onde a gente convida o público a vendar seus olhos e embarcar numa viagem sensorial, né? A gente estimula todos os sentidos. Essa técnica teatral é chamada teatro dos sentidos. E a gente, a partir dessas experiências, ano passado, a gente, graças a Deus, e a muito esforço, a gente, a partir das convocatórias, fomos selecionados, conseguimos circular em diversos equipamentos culturais da cidade, BNB, São Luís, fizemos uma temporada no Dragão do Mar e tivemos 2 vezes no palco principal aqui do TJA, CCBJ também. E aí o Grupo Olho Mágico ele é formado por 22 artistas com deficiência visual, cegueira e baixa visão, e 3 videntes, e aí eu sou uma delas, né? 3 pessoas videntes. Bem, no ingresso ao camarim, né, o ingresso dos artistas, nós não tivemos problema nesses equipamentos culturais. Mas, a partir do momento em que a gente venda o público fora do teatro, já existe uma pré-cena lá, a peça ela continua fora já. A partir do momento em que a gente venda e o público passa a ser, por inclusão atitudinal, que é isso que a gente provoca, né? Passa a ser também deficiente visual, passa a ser pessoa com deficiência visual, então, aí sim nós encontramos os problemas, porque a peça ela se realiza sob o palco. E não é incomum peças se realizarem sob o palco aqui na cidade, não é verdade? O que a gente encontra? A gente encontra, aqui eu tenho um bom exemplo, não tem corrimão. Não é só a pessoa com deficiência visual. O idoso, a idosa, a pessoa idosa, ela também vai ter dificuldades de subir sem corrimão. O que a gente fez? A gente foi o corrimão, nós fomos os corrimões, eu vi hoje que corrimões e corrimãos é tudo certo, viu? Porque eu confundia e eu dizia, gente, eu fui procurar, é tudo certo. Que coisa, né? Os corrimões, nós fomos humanos corrimãos. Tivemos que, infelizmente, sim,
levantar pessoas com deficiência física, com mobilidade, com dificuldade na mobilidade, com restrição, pelos braços. Sim. Tivemos, e aí eu não vou, claro que não vou citar nenhum dos equipamentos, porque isso é muito geral, certo? Em um dos equipamentos, o elevador parou no fosso entre 2 andares. Dentro estavam 4 atores com diversas dificuldades de saúde, inclusive a mais idosa do grupo, que tem 84 anos. Enfim, foi um sufoco, porque não tinha manutenção no elevador. Em outra apresentação, uma pessoa do público com nanismo e que tinha fobia, esse equipamento tinha elevador, mas essa pessoa com nanismo ela tinha fobia a elevador. Ela não assistiu o espetáculo. Porque também a gente nem ia sugerir de levar ela, de conduzi-la pelo braço. Isso é muito constrangedor. Então, passar por essas situações, constatar essa realidade, é, assim, no mínimo, triste, né? E a gente provoca o público, a partir do público. Toda vez que o grupo de teatro Olho Mágico apresenta esse espetáculo, porque a gente tem outras, né? Tem teatro musical, tem outras formas, né, de expressão, mas esse espetáculo em específico, a gente mexe com as estruturas, a gente mexe com a fragilidade dos equipamentos culturais quando se fala de acessibilidade, né? Bem, deixa eu dar aqui uma pescadinha de novo. E aí, a gente acaba, de certa forma, e aí isso é a acessibilidade, a inclusão atitudinal, fazendo o público passar por... Quando você diz, Caio, que muitas vezes a pessoa vai assistir a peça porque tem um amigo atuando, né? E aí é uma relação afetiva, eu me coloco no lugar, né? Eu mesma estou há uns 2, 3 anos trabalhando com o Grupo Olho Mágico, e depois foi que eu fui entender, porque não foi essa a razão, mas depois foi que eu fui entender que, assim, meu pai morreu cego, a minha madrinha, que era irmã dele também, e eu, tá, entendi, né? E aí, agora tem outro significado para mim, agora, há algum tempo, né? Essa luta. A luta, ela se potencializa mais, a força pela luta, ela se potencializa mais na gente quando ela tem um sentido de identidade, não é? Então, quando a gente faz isso, quando a gente venda as pessoas e faz elas entenderem essa dificuldade que a pessoa com deficiência visual tem, talvez isso motive mais, né? Sensibiliza, causa empatia e adiciona mais força à luta, né? Que os equipamentos culturais façam... Aliás, eu queria deixar aqui fazer uma vírgula bem grande, dizer que os técnicos, as produções dos equipamentos são lindos, maravilhosos, são pessoas incríveis, recebem a gente de forma quase perfeita. Posso dizer perfeita, não posso? É um acolhimento lindo, mas não está na mão deles mudar isso. A gente percebe, inclusive, a tristeza e o constrangimento deles também. Mas não depende deles, depende dos gestores públicos, municipal e estadual. Inclusive, essa pesquisa aponta que os equipamentos mais frágeis são da gestão municipal, né? Que exigem da gente, nos editais de fomento, ações de acessibilidade nos projetos. Pontua isso, desclassifica. Mas aí o artista elabora um projeto, ele aprova um projeto, e aí, quando chega no equipamento, ele não pode executar a acessibilidade que ele disse que ia fazer, porque o equipamento não tem a condição. A gente está enganando quem? É a gente que tem que comprar os aparelhos de audiodescrição? Por quê? Por que são os grupos de teatro que têm que comprar caríssimos os aparelhos de audiodescrição e contratar os audiodescritores? Não. Isso tem que ser garantido pelo Estado,
pelos governos do município, pelos governos do Estado. A Libras, né? As rampas de acesso, porque se tivesse uma rampa aqui, mesmo que fosse móvel, né? A gente podia tirar e colocar quando tivesse alguém com necessidade. A moça com nanismo, ela não teria perdido a peça, não teria ficado lá fora. Até hoje a gente dói isso, entende? Então, a gente precisa falar muito sério. Saber como nos juntar. Inclusive, isso nem está aqui, mas nós estamos formando, porque já existem os conselhos das pessoas com deficiência, mas nós estamos tentando motivar, formar um núcleo de artistas com deficiência, porque existem diversas questões que impedem a autonomia do artista com deficiência, inclusive a financeira, né, que aí eu acho que aqui não é espaço para isso, mas que eu acho que essas dificuldades que a gente está encontrando estão motivando a gente, e a gente que eu falo, eu não não sou uma pessoa com deficiência física, motora, mas eu acho que, se investigar, tem um intelectual, né? Mas existem movimentos fortes sendo formados a partir dessas dificuldades que a gente está, dessas negações, desses muros enormes que a gente vê erguidos para as pessoas com deficiência participarem da cena cultural. Está aqui, na pesquisa do Caio, 1%. 1% de pessoas com deficiência. E ele, inclusive, Caio, eu queria só sugerir que, se você for continuar com esse trabalho, tiver o 3, que você procure fazer por regiões. É legal o geral, mas, de repente, você encontre respostas diferentes em regiões diferentes. Né? O Bom Jardim e os Cucas, né? E aí por diante. Né? Aldeota, centro, porque aí eu acho que vão ser respostas diversas. Né? Sim, eu falo os resultados, entende? Resultados setoriais por territórios, né? Porque aí a gente também vai ter um outro espelho. Bem, enfim, eu acho que passou meu tempo já. Mas eu quero perguntar onde estão essas pessoas com deficiência. Será que esse público, será que eles não gostam de ver teatro, música, dança, shows? Será? Né? O que é que os impede de sair de casa e ver? Né? Eu acho que a convocação é geral, mas quando... Você já falou, né? Você, enquanto lugar de fala, a dificuldade que você tem dentro dos equipamentos. Né? Você chegar, você ia até sair da sua casa e até lá, chegar lá, não conseguir usufruir igual aos outros. Né? Então, eu acho que é sobre isso. E aí eu queria rapidamente, no meu lugar de fala, agora, trazer a ausência dos equipamentos nas periferias de Fortaleza, que, para além dos Cucas, que não tem uma programação oficial, tem o CCBJ, que veio, eu diria, revolucionar a cultura da periferia de Fortaleza. Porque a periferia sul, né? Porque eu também moro na periferia sul, sul-sudeste. Então, revolucionou. Sabe, as pessoas, elas estão... A comunidade ela está indo fazer cursos de arte, está fazendo apresentações. O CCBJ recebe a programação oficial e eles vão lá, usufruem, as crianças, os jovens, os idosos. As mulheres estão saindo de situação, muitas vezes, pasmem, de violência doméstica, porque a gente sabe o quanto a arte é capaz de libertar a vida das pessoas. Isso está acontecendo lá na periferia. Infelizmente, os Cucas não têm força, né, para movimentar isso também. Bem, eu moro há 34 anos na periferia sul, no Parque Santa Rosa, e eu sempre tive que viajar para cá, para Fortaleza, para usufruir da cultura local. Porque os artistas estão na periferia, mas a arte só está no centro. E nossa luta é diária, cotidiana, para que essas realidades mudem. A luta não acaba nunca. Essa estrada ela não tem fim. Não tem. Eu me convenci disso já. A gente cansa, aí tem um negócio que acende o fogo, a gente volta, aí a gente cansa, aí a gente se indigna e volta. Às vezes a gente cansa para sempre. Por que cansa?
mas não tem fim. A luta popular não tem fim, seja pelo público, seja pelo artista, seja, enfim, né? A luta popular é contínua. Então, muito obrigada mais uma vez, Caio, por trazer fundamentos científicos para essa luta. Obrigada também.